Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou trabalhar com vocês regra de 3 simples, certo? Então, regra de 3 é aquele conteúdo que a gente usa lá do ensino fundamental até o resto da nossa vida. Então, se você não quer perder isso daí, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito e também curte o vídeo para eu saber que você está gostando aqui da produção, tá certo? Então, vamos para nossa aula. E aí, gente, vamos iniciar aqui, certo? O estudo da nossa regra de 3 simples. Como sempre, eu gosto de colocar aqui uma historinha, certo? No começo, pra gente motivar o nosso estudo. Então, ó, faz de conta que vinham aqui duas amigas voltando da escola, fulustreca, chupando aqui, ó, um picolézão, certo? Conversando com a amiga, aí a amiga de Fulustreca disse a ela o seguinte: Fulustreca, eu duvido tu medir a altura desse poste. E aí Fulustreca, que gostava muito de desafio, fez: pois eu vou medir, eu vou mostrar a você. E aí sabe o que ela fez, gente? Ela pegou esse palito de picolé que ela vinha na mão, colocou aqui, ó, em pezinho, paralelo ao poste, e aí ela sabia que o palito de picolé, ele tem um tamanho de 15 centímetros. Aí ela mediu a sombra do palito de picolé, porque ela era preparada e ela já vinha com a trena, gente, dentro da bolsa. Aí ela mediu aqui, olha, que a sombra tinha 10 centímetros. E aqui nós temos o quê? Duas grandezas. Uma grandeza que é a altura do objeto e a outra grandeza que é a medida da sombra do objeto. E aí, olha só, a gente viu no vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, quando é que duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então, vou relacionar aqui, ó, altura e sombra. Então, eu tenho que meu palito de picolé, ele tem 15 centímetros de altura e ele projeta uma sombra de 10 centímetros. E aí, Fulustreca, muito preparada, né, mediu aqui o tamanho da sombra e ela viu que a sombra do poste media 5 metros. Então, olha só, 5 metros. E ela quer descobrir o quê? A altura do poste. Então, vou chamar isso aqui de X. E aí, olha só, gente. Eu vou relacionar aqui essas duas grandezas. De que forma? Olha só, a primeira coisa que eu preciso saber é se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu vou pensar aqui, ó. Eu tenho uma incógnita e é regra de 3, porque eu tenho 3 dados e eu estou querendo descobrir o valor de uma incógnita. Então, pense o seguinte. Se eu aumentar a altura do meu poste, por exemplo, eu vou aumentar o tamanho da sombra? Sim. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a proporção aqui entre elas. Então, eu vou fazer, ó, 15 está para X, assim como 10 está para 5. E aí, como é que a gente resolve? Vou fazer agora, olha, produto do meio pelos extremos. Então, eu tenho que 10x vai ser igual a 5 vezes 15. Então, isso implica dizer que x vai ser 5 vezes 15 dividido por 10. E agora, eu vou fazer minha continha. Vou simplificar aqui, ó. 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. E aí, 15 dividido por 5 igual a 7,5, nesse caso, metros, certo? E aí, Fulustreca conseguiu calcular a altura do poste, certo? Só usando o que, gente? A cabeça e a trena, né? Ela pensou aqui na proporção entre essas duas figuras. Então, olha só, quando é que eu vou ter uma regra de 3? Eu vou ter aqui uma relação entre duas grandezas, eu vou ter 3 dados e eu vou estar procurando aqui o valor do meu terceiro dado, certo? Então, bora aqui para alguns exemplos para a gente ver como é que funciona. Então, olha só, temos aqui o exemplo 1. Em um banco, constatou-se que um caixa leva, em média, 5 minutos para atender 3 clientes. Sabendo disso, em quanto tempo, quer saber o tempo, ele atenderá 36 clientes. Então, quais são as grandezas que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho tempo e depois eu tenho o número de clientes. E aí, olha só. Vamos ler novamente. Em 5 minutos, então tá aqui o tempo, em 5 minutos, o caixa atende 3 clientes. Aí, quer saber em quanto tempo? Então, eu vou colocar aqui um X, que é o que eu quero descobrir, ele vai atender 36 clientes. Então, olha só, eu tenho 3 dados e estou em busca aqui do meu quarto dado. Então, eu vou pensar aqui o seguinte: vou relacionar tempo e número de clientes. Primeira coisa que eu preciso saber é se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se eu aumentar meu tempo de atendimento, o que é que vai acontecer com o número de clientes?
atendidos também vai aumentar, né? Porque quanto mais tempo eu tiver, mais clientes eu vou atender. Então, são duas grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma, eu aumento a outra também na mesma proporção. E agora a gente vai fazer o quê? A proporção, tá certo? Então, eu tenho que 5 está para x, assim como 3 está para 36. E faço agora o meu produto do meio pelos extremos. Então, já tem vídeo aqui também, tá, gente, no canal, explicando o que é uma razão, o que é uma proporção. Vou deixar aqui também para vocês assistirem. Então, olha só, vou ficar com 3x igual a 5 vezes 36. Então, x vai ser igual. Esse 3 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, 5 vezes 36 dividido por 3. E aí, agora, fazendo as simplificações, eu tenho que 36 dividido por 3 é 12. E 5 vezes 12 é 60. E aí, qual a conclusão que eu chego? Que em 60 minutos eu atendo 36 clientes. Beleza? Vamos para o próximo. Olha só. Para encher um tanque de água do condomínio, 5 torneiras levam exatamente 9 horas. Supondo que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, quanto tempo levaria o enchimento do tanque se fossem apenas 3 torneiras? Então, olha só, o que é que eu estou relacionando aqui? Primeiro, quantidade de torneiras, vou colocar aqui só torneiras, tá? E o tempo. E aí a questão diz o seguinte, que se eu tiver 5 torneiras, eu vou levar 9 horas para encher. E está querendo saber se eu tivesse apenas 3 torneiras, quanto tempo eu levaria. Então, está aqui a minha incógnita, o valor que eu quero descobrir. Então, eu tenho 3 dados, estou procurando aqui o meu quarto dado. Aí, a primeira coisa que eu vou pensar, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, olha só, quanto mais torneira eu tiver, menos tempo eu vou precisar, na verdade, gente. Então, se eu aumentar a quantidade de tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a quantidade de torneiras, certo? Então, só estou colocando essas setinhas aqui para a gente saber que elas são inversas, não necessariamente está no sentido do crescimento, tá? Então, se eu diminuir o meu tempo, eu aumento a quantidade de torneiras. E se eu diminuir a quantidade de torneiras, eu vou fazer o quê? Aumentar meu tempo. Tranquilo? Então, como essas grandezas elas são inversas, então eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui 9 está para x, assim como, aí agora eu vou pegar aqui, ó, a razão inversa, certo, gente? Então, não vai ser 5 está para 3, eu vou ter que inverter isso aqui. Então, vai ficar 3 está para 5, certo? Então, se eu fiz esse tempo, eu fiz a razão de 9 para x, como as grandezas são inversamente proporcionais, eu não vou manter aqui a mesma razão, eu vou inverter essa razão, certinho? Então, vai ficar de 3 para 5. E agora, como é que a gente resolve? Do mesmo jeito, produto do meio pelos extremos. Então, vai ficar 3x igual a 5 vezes 9. Então, x vai ser igual, esse 3 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, 5 vezes 9 dividido por 3, simplificando, tá, gente? Então, 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3, e 5 vezes 3 é 15. Então, eu levarei aqui, ó, 15 horas para poder encher o tanque, certo? Então, observe que meu tempo aumentou à medida que o número de torneiras, ele diminuiu, certinho? Então, bora para outra questão, porque vocês sabiam que regra de 3 também cai no Enem? Pois é, gente. Então, vamos ver aqui como foi que caiu regra de 3 no Enem, para a gente ter uma ideia, tá bom? Então, olha só. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao filho dela. Então, a mãe está com o filho doente, precisa dar um remédio, a primeira coisa que ela faz é olhar a bula. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem. Então, eu quero 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao filho dela a cada 8 horas, então perceba que o tempo é o mesmo, né? Ela não vai modificar, ela está seguindo a bula. Então, a massa corporal dele é... Aí quer saber a massa. Então, o que é que eu estou relacionando aqui? Eu estou querendo saber o número de gotas e estou relacionando aqui com a massa corporal, certo? Então, olha só. Veio dizendo que eu tenho 5 gotas para cada 2 quilos.
Então, se ela deu 30 gotas, olha só, quanto é o peso da criança? Então, eu tenho 3 dados e estou querendo descobrir aqui o meu quarto, certinho? E aí, primeira coisa, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos pensar. Se eu aumentar a massa da criança, o que acontece com o número de gotas do remédio? Também vai aumentar. Então, eles estão na mesma direção, são diretamente proporcionais, então a razão ela permanece a mesma. E aí eu tenho o seguinte, que 2 está para x, assim como 5 está para 30. E aí, como é que eu resolvo isso, gente? Produto do meio pelos extremos. Então, eu tenho que 5x vai ser igual a 2 vezes 30. Então, x vai ser igual. Esse 5 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, 2 vezes 30 dividido por 5. Agora, a gente vai simplificar, certo? Ó, 30 dividido por 5 dá 6. E 2 vezes 6 dá 12. Então, significa que o filho tinha o quê? 12 quilos de massa. Tranquilo, né, gente? Facinho. Então, bora para a próxima. Uma questão também do Enem. Essa precisa de um pouquinho mais de cuidado. Bora lá para a leitura. Então, olha só. A vazão de água em metros cúbicos por hora em tubulações pode ser medida pelo produto da área da seção transversal, por onde passa a água, em metros quadrados, certo? Então, vai ser a área em metros quadrados, pela velocidade da água. Então, a gente já sabe o seguinte, que a vazão, então vou escrever aqui, ó, vazão vai ser igual à área, certo, da seção transversal, vezes a velocidade. Uma companhia de saneamento abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R. Então, você está usando uma tubulação cilíndrica, certo? Então, a gente sabe que a seção transversal é uma circunferência e a área da circunferência é dada por πr ao quadrado. Vamos continuar lendo. E aí, essa tubulação, né, enche o reservatório em 4 horas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, que a vazão, essa vazão, que eu vou chamar de vazão 1, enche o meu reservatório em 4 horas. Aí, para se adaptar às novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o raio da tubulação. Então, ela vai duplicar o raio da tubulação, mantendo a velocidade e o mesmo material. Qual o tempo esperado para encher o mesmo reservatório após a adaptação às novas normas? Então, olha só, eu tenho 2 grandezas aqui. Primeira é a vazão, a segunda é o tempo. Então, o que vai acontecer com essa vazão? Eu vou chamar aqui da minha vazão 1, certo? Seria o quê? Área vezes a velocidade. A área a gente sabe que é πr ao quadrado vezes a velocidade. Então, quem seria a minha vazão 2? Vou apagar aqui e escrever embaixo, certo? Então, vazão 2 seria o quê? Eu vou duplicar o raio. Então, se eu vou duplicar o raio, então a área, né? πr ao quadrado, só que meu raio agora vai ser o quê? 2 vezes r. Então, vai ser 2r ao quadrado vezes a velocidade. Só que aí, fazendo essa continha agora, quando eu fizer 2r ao quadrado, isso vai dar 4r ao quadrado. Então, vou escrever aqui 4πr ao quadrado vezes v. Aí, a gente compara, ó. Bem, minha vazão 1 é πr ao quadrado. Então, ó, a vazão 2 vai ser 4 vezes a minha vazão 1. Então, eu vou escrever isso aqui embaixo, ó. Eu quero, quando eu tiver minha vazão 2, que vai ser 4 vezes a vazão 1. Então, o que é que vai acontecer com o meu tempo? É a pergunta que eu quero responder. Então, gente, se eu aumentar a vazão, ou seja, se eu aumentar a quantidade de água que está passando pelo cano, o que é que vocês acham que vai acontecer com o tempo? Ele vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, né? Porque eu vou precisar de menos tempo para poder encher aí o reservatório. Então, olha só, como elas são inversamente proporcionais, então, à medida que eu aumentei aqui minha vazão, eu vou diminuir meu tempo na proporção inversa. Então, se eu aumentei 4 vezes a vazão, o meu tempo vai diminuir o quê? Em 4 vezes, certo? Mas se você não quiser pensar assim, quiser fazer a continha, então, olha só, eu vou fazer que 1
vazão 1 sobre 4 vazão 1 vai ser igual ao quê? Não é o inverso? Então, vai ser aqui, ó, x para 4. E isso implica o quê? Produto do meio pelos extremos. Então, V1 dividido por V1 dá 1. Produto do meio pelos extremos, olha só, eu tenho 4x igual a 4, ou seja, x vai ser igual a 1 hora aqui no caso, que era o esperado, né? Se eu estou aumentando em 4 vezes aqui a minha vazão, é esperado que o tempo diminua aí em 4 vezes, ou seja, vai ser aqui 1 hora. Uma questão tranquilinha, só precisava a gente prestar atenção o quê? Aqui nessa área, tá, gente? Então, pelo vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.